Uma boa noite a todos. Como vocês estão vendo, né? Para quem ainda não sabe, no dia 7 de junho, teremos Jorge Larrat, aqui em Pouso Alegre, no Literário, o dia todo, num seminário sobre o tema família. É muito importante. Quem ainda não fez a sua inscrição, pode falar com qualquer um dos trabalhadores da casa, que estaremos à disposição para auxiliar. E também quero avisar sobre uma atividade nova que está iniciando na nossa casa, agora a partir do dia 7 de maio, amanhã, né? 7 de maio, quarta-feira, vai ser uma atividade na parte da tarde, às 14 horas, toda quarta-feira. Vai ser palestra com temas do Evangelho. Tá? A Cláudia vai fazer. Não estou vendo se a Cláudia está aqui, acho que ainda não está. Ela vai iniciar falando sobre as parábolas de Jesus. Vai ser um estudo muito edificante. Quem tiver a possibilidade, a partir do dia 7, amanhã, toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, aqui na casa. E esse mês de maio é um mês muito importante para nós. É o mês que o nosso Centro Espírita faz seu primeiro centenário. Agora, no dia 11 de maio, né, de acordo com o Estatuto da Casa, esta casa completa 100 anos de existência. De muito trabalho no bem, de muita luz, né? De muitas tarefas realizadas. E esse mês de maio é bastante iluminado, né? O dia 1º de maio seria o dia do nascimento do nosso mentor desta casa, Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece, daqui a pouco vai saber um pouquinho mais. Nós temos um Eurípides Barçanufo aí que vai fazer a prece para nós, inclusive. Hoje a nossa prece vai ser um pouquinho diferente. Vai ter uma apresentação das crianças e o nosso pequeno Eurípides que vai fazer a prece hoje para nós. E, em seguida, a apresentação, iniciaremos a palestra com a Andresa, que vai falar sobre a importância do Centro Espírita. Aí um recado importante que eu estou esquecendo. Já que estamos completando 100 anos de Centro Espírita, a melhor maneira de comemorar é com reflexões, com estudos sobre o Evangelho de Jesus. Então, por isso, no dia 18 de maio, domingo, nós convidamos a todos para participarem dessa comemoração. Vai ser às 9 horas da manhã, aqui na casa, 8h30, né? 9 horas mesmo. Às 9 horas, no dia 18, que vai ser uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus relacionado aos 100 anos do Centro Espírita. Nossa melhor maneira de comemorar, né? Com reflexões, para celebrar essa data tão importante. Então, agora, vamos à apresentação das crianças. Quem é você? Quem é você? Sou um espírito amigo. Em 1880, na pequena cidade de Sacramento, em Minas Gerais, nasceu o homem cuja luz iluminaria o mundo, Eurípides Barçanufo, professor, político, médium e espiritista. Eurípides dedicou sua vida ao amor, à educação e à caridade. Em 1905, fundou o Colégio Allan Kardec, onde ensinava valores humanos e espirituais.
além das disciplinas escolares. Como médium e curador, ajudava a todos que o procuravam, levando conforto físico e espiritual, sempre fiel aos ensinamentos de Cristo. Eurípides nos deixou um legado eterno: servir aos outros com amor, instruir com sabedoria e viver com fé. Eurípides Barçanufo, um apóstolo do Espiritismo e da educação. Eurípides é o mentor da nossa casa, Centro Espírita Amor e Humildade. E dia 11 de maio, o centro comemora seu centenário. 100 anos de trabalho, dedicados com muito amor e solidariedade. Agora teremos uma prece de Eurípides e em seguida vamos assistir um vídeo preparado em homenagem aos 100 anos da casa. Ei-nos disposto à tarefa edificante. Ampara-nos os propósitos superiores. Dá-nos força de irradiarmos a tua misericórdia através de nossas atitudes. Na casa espírita, onde teu amor deve ser refletido, desejamos ser espelho fiel, transmitindo a mensagem consoladora revelada por Kardec. Concede-nos o discernimento de que é uma honra servir na tua seara. Quando estivermos no capítulo dos testemunhos, dá-nos a coragem para suportar e vencer. Não permita, Senhor, contudo, que a casa espírita seja abalada pelas imperfeições humanas. Ajuda-nos a compreender que a tolerância deve vibrar em nós. Faze com que nossas almas, reconhecidas no teu amor, vibrem em harmonia e tranquilidade, consolidando a tua obra na terra. Eis o nosso pedido. Queremos ser os teus servos pequeninos, transformando o centro espírita num templo de trabalho cristão, onde a caridade na forma de trabalho, tolerância e solidariedade seja exaltada sempre.
Agora foi. Bom, depois desse vídeo, né? Desculpa. A gente revê pessoas muito importantes na nossa vida. Mas, primeiro, quero dizer para vocês que estou hoje passando por um desafio da minha vida, que é estar aqui, falando daqui de cima dessa vez. Né? Tantos anos de doutrina, e é a primeira vez que subo aqui para falar. Bom, a minha palestra é sobre a importância do Centro Espírita, mas quero falar da importância desta casa. Chegar a 100 anos é para poucos. E o livro que eu usei como roteiro é este aqui, que tem um capítulo dedicado totalmente ao Centro Espírita. Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo. Eu tinha esse livro em casa e estava lá, paradinho. Um dia eu cheguei e falei, deixa eu olhar esse livro aqui. E aí tinha quase que a palestra inteira aqui. Então, agradeço a oportunidade e espero que vocês me compreendam, porque é a primeira vez que eu vou falar para vocês. Bom, antes da gente falar de Centro Espírita, a gente tem que falar de onde ele começou. Né? Quem deu as diretrizes para a gente estar aqui hoje. E se não fosse Allan Kardec, isso não seria possível. Em 1857, Allan Kardec e os Espíritos já haviam lançado o Livro dos Espíritos. Mas lá em 58, em 1º de abril de 58, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada. Então, as pessoas daquela época... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. As pessoas naquela época, assim como hoje, também tinham seus problemas, seus conflitos, estavam curiosas em saber o que era aquilo, aquela novidade que estava chegando no mundo, né? Em Paris, em Lyon. Então, Kardec ele dá a primeira diretriz. Assim como a gente tem aqui um estatuto para a gente seguir, Kardec colocou ali o primeiro artigo de um regulamento na Sociedade Parisiense, que foi que tivesse por finalidade principal o estudo dos fenômenos espíritas e das suas aplicações, as manifestações morais, físicas, psicológicas e históricas da sociedade. Então, ali naquela sociedade, eles iam estudar os efeitos físicos, mas aqueles trazendo para a moral, né, o aperfeiçoamento, o burilamento do ser humano. No mesmo ano, esse regulamento foi ampliado a fim de conciliar os interesses da sociedade. Pessoas que chegavam ali com seus problemas ou com suas dúvidas. Então, esse regulamento foi para pegar essa demanda que a sociedade na época tinha e conciliar com os princípios da doutrina espírita. Esse cuidado de Kardec ajudou a proteger os ensinamentos contra as distorções que costumam surgir quando ideias novas se espalham. Então, ele foi muito sábio e muito seguro. E aí, então, funda-se o primeiro centro espírita do mundo. Com isso, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passou a ser reconhecida como o primeiro centro espírita, célula máter dos centros espíritas do mundo. Quem usa essa palavra aqui, célula máter, é o Viana de Carvalho. No texto tem essa palavra. Onde os debates saudáveis e os desdobramentos dos conteúdos científicos, filosóficos, morais e religiosos da doutrina encontrariam um campo para serem aprofundados. Sob sua presidência, as discussões permaneceriam em alto nível e, quando se tornavam acaloradas, a sua intervenção sábia acalmava os ânimos, a sua autoridade moral e cultural silenciavam os mais teimosos. Então, imaginemos ter um centro espírita
com Allan Kardec na direção, né? Dando ali as diretrizes, intermediando os debates. Com certeza foi uma missão muito bem elaborada e que ele conseguiu passar por ela. E, após o primeiro centro espírita, 67 anos depois, é fundada esta casa. Se a gente for pensar, um centro espírita em Lyon, fundado por Kardec, é pouco tempo, né? 67 anos depois só, já tínhamos aqui em Pouso Alegre. Imaginemos como era Pouso Alegre nesta época, né? Olha aí quanta gente, olha quanta criança, olha a rua. Essa rua aqui é aqui mesmo. A rua era mais larga. É de 1930 essa foto. Está lá no Museu de Pouso Alegre. Então, essa casa é realmente muito importante para nós. E aí, pegando a palavrinha ali de Viana de Carvalho, célula máter do espiritismo na cidade. Bom, trazendo o centro espírita para a nossa vivência, e nós estamos no mundo de transição, nós estamos vivendo a transição planetária, estamos rumo a esse mundo de regeneração, vale a pena a gente entender um pouquinho aqui. Em A Gênese, que é de 1868, nos mostrou qual que seria o direcionamento da transição planetária. A preparação do mundo de regeneração não se daria exclusivamente em função de catástrofes naturais, de guerras, de calamidades, de pandemias. Embora estejamos passando por guerras, né, muitos países ainda em conflitos, pandemias que passamos recentemente, mas essa não é a marca só, não é exclusivamente da transição. Os espíritos explicam para o codificador que a marca da transição planetária seria uma verdadeira comoção social decorrente dos conflitos de ideias. Acho que isso é bem atual, né? Quantos conflitos de ideias nós temos na sociedade, seja religioso, político, qualquer que seja. A gente percebe que um dos maiores problemas da nossa sociedade hoje é este, né? Ideias que se chocariam, o velho mundo fazendo de tudo para permanecer com seus preconceitos, com as suas injustiças, com seu modo de vida afastado do valor espiritual do Evangelho, né? E quando a gente fala velho mundo, a gente não está falando de pessoas velhas, nós estamos falando de pessoas encarnadas agora, né? Pode ser uma pessoa jovem. E quantas pessoas, quantos conflitos esses espíritos que estão aqui encarnados têm causado, né? Todos nós temos sentido isso no nosso planeta. Então, isso aqui está lá no capítulo 28 da Gênese, os tempos são chegados. Outra marca da transição planetária, e é aí que a gente vai entrar na importância do centro espírita. Com a necessidade da renovação, com a lei de progresso, seria muito natural aguardar um conflito de ideias, um conflito de valores, um conflito de perspectivas. E, além disso, a outra marca da transição planetária seria o adoecimento mental generalizado. A gente pode perceber que, atualmente, as pandemias de transtornos mentais estão em alta. Pessoas diagnosticadas, às vezes pessoas que não estão diagnosticadas, mas que é nítido que ali há um transtorno de origem mental, né? E uma mensagem endereçada a Allan Kardec, os espíritos chegaram a dizer que os suicídios se multiplicariam em proporções espantosas, até entre as crianças. A loucura atingiria tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estariam riscadas dos números dos vivos. Revista Espírita. É chocante eu acho forte essa palavra aqui, né? Antes de morrerem, já estariam riscadas. Mas é no sentido do quê? De pessoas que estão vivas, estão encarnadas, mas que estão completamente desconectadas das questões espirituais, estão completamente alienadas e vivem aquele jeito, deixa a vida me levar, né? E acaba que isso é um processo que vai adoecer, né? Ninguém consegue passar por muito tempo assim,
sem ser chamado à lei de progresso, né? Então, tudo isso é fruto do estilo de vida equivocado que a gente foi construindo durante os anos. Devido ao despreparo espiritual dos encarnados, que se apegam aos compromissos, à demanda da vida corporal, esquecendo-se das bases espirituais. Bem o vídeo que a Geis me mandou no grupo nosso lá hoje. Né? As pessoas elas estão tão focadas no seu desempenho material, né? Na sua performance material, e vão se desconectando da verdadeira vida, que é espiritual. Surge, então, a importância do centro espírita. O centro espírita funciona como um posto avançado de socorro da espiritualidade no mundo material. Muitas vezes, os benfeitores espirituais encontram dificuldades para ajudar diretamente os encarnados, sendo necessário conduzi-los a ambientes mais equilibrados, como as casas espíritas, onde há uma maior abertura mental e espiritual para a atuação do bem. Então, às vezes, a pessoa ela está tão ali fechada em si, ela está tão numa monoideia, numa ideia fixada, ela não consegue nem fazer uma prece, né? Ela não se abre para as questões espirituais. E, às vezes, pode estar passando ali por uma dificuldade. E aí, a única coisa que os espíritos amigos conseguem fazer é intuí-la a entrar num centro espírita, né? É interessante esse trecho, porque fala assim, a importância da casa espírita, né? O Mário está dizendo que as pessoas são conduzidas para cá porque tinha um ambiente mais equilibrado. Isso. E aí eu me vejo, às vezes, me deparo com pessoas que falam assim, mas eu não preciso ficar enfiado na casa espírita para estar com Deus, né? Aí que está o equívoco, né? Sim. Quanto de bem que a gente recebe na casa espírita, Sim. ou na igreja, ou qualquer templo. No templo. Seja. Então, o que a gente recebe aqui, a gente pode fazer evangelho no lar, a gente pode ter o nosso culto religioso em casa, mas o que a gente recebe aqui é diferente. não vai ser É verdade. Então, na série André Luiz, se eu não me engano, acho que nos Mensageiros, se eu não me engano, vemos benfeitores que têm dificuldade de encontrar acesso no campo mental de um encarnado para poder prestar o auxílio eficiente. E, não raro, eles precisam conduzir esse encarnado a um ambiente mais equilibrado, que represente esse convite para a abertura da sua mente aos aspectos espirituais da vida. Então, vou até dar um exemplo. A gente está aqui 100 anos, essa casa, né? O primeiro centro espírita da cidade. Quantas pessoas passam aqui por dia? Em 100 anos, quantas pessoas já passaram aqui? E tem gente que nem sabe que aqui tem centro espírita. Tem gente que... Às vezes, a pessoa está desencantada com a religião que ela tem, não frequenta mais nenhum templo, desistiu, está passando por uma dificuldade, mas não procura. Aí, um belo dia, ela passa aqui na porta. Nossa, centro espírita. Dá uma olhadinha ali no bazar, olha ali nas atividades. Terça-feira, vou ver se eu venho. Né? Às vezes nem vem. Mas é assim. E tem aquela frase, né? Você veio pelo amor ou você veio pela dor? A gente é convidado a vir pelo amor todo dia, sempre. Mas, às vezes, a gente espera chegar a dor. Aí, um dia, eu estou lá em casa e penso, nossa, lá naquela rua que eu passo tem um centro espírita, acho que eu vou lá. Aí vem. Foi aquele momento que a pessoa abriu, teve um lapso, então a espiritualidade agiu, falou, centro espírita, vamos. E aí a pessoa vem. A presença de alguém em uma reunião espírita pode ser fruto de um longo trabalho da espiritualidade. Então, né? E o centro espírita deve estar preparado para oferecer orientação, consolo, esclarecimento, com seriedade e compromisso. Por isso que nós, trabalhadores espíritas, temos que estar preparados. Que às vezes vai chegar uma pessoa com um BO tão grande aqui, às vezes é um probleminha sim, mas às vezes pode ser um problemão. E a gente tem que estar com os corações abertos para orientar da melhor forma, não é? Então é isso. Busquemos primeiro pelo amor, mas se a gente demorar um pouquinho, ainda dá para vir. Basta ter boa vontade. Então é isso. É esse posto avançado de socorro. Assim como qualquer templo cristão
qualquer templo voltado ao bem também é. E o que é o Centro Espírita, né? Todos esses trechos daqui para frente foram retirados aqui do livro de Viana de Carvalho, né? Rumos Novos chama esse livro. Esse livro foi lançado em 2023, é recente. Tá? Então, vamos lá. O Centro Espírita é uma escola. Realmente, é uma escola. Nós temos biblioteca ali, quem quiser chegar, pegar um livro, aprender, se aprofundar, né? Embora não há professores, aqui ninguém é professor, nós estamos todos aprendendo, certo? Professor é Kardec. Oferecendo recursos culturais e morais para o crescimento das almas, estejam encarnadas ou não. Neste ambiente, os ensinamentos aqui desenvolvidos ajudam o indivíduo a conquistar uma vida mais feliz, ao mesmo tempo em que adquire discernimento para tomar decisões com mais sabedoria. Também é um espaço onde se propõe o aperfeiçoamento moral, com a correção de condutas e atitudes, orientando-se sempre pelos ensinamentos éticos do Evangelho de Jesus, interpretados na base da codificação espírita. Então, a codificação espírita, ela é esse material básico nessa escola, né? Assim como na escola convencional onde tem as apostilas, aqui a gente tem que ter o Pentateuco, né? A codificação espírita. O espiritismo, como doutrina profundamente educativa, está ligado a todos os ramos do conhecimento humano. Por isso, convida ao estudo contínuo e à reflexão séria, valorizando a inteligência e a razão, aplicadas no dia a dia como um guia seguro para a vida. E tudo isso que a gente vai ler aqui, que a gente vai ver, é para a gente trabalhar lá fora. Porque é muito fácil a gente trabalhar sendo espírita dentro da casa espírita. Mas o papel da casa espírita, acima de tudo, é nos educar como escola para a sociedade, para sermos pessoas melhores. É uma oficina de trabalho. Por ensejar atividades múltiplas em benefício do próximo e da comunidade. Não é um lugar para comodismo, nem para indiferença. Pelo contrário, nele se desenvolvem ações que valorizam a vida, ajudam a melhorar o ser humano, completando e dando um sentido mais profundo à existência. Desde a organização interna até os serviços mais simples, tudo tem valor. O trabalho feito no centro não é parado, mas também não segue a modas ou ideias passageiras. Ele não se prende a costumes antigos, nem aceita exageros ou novidades sem sentidos. Aqui, eu vou fazer um parênteses, ele não se prende a costumes antigos, nem aceita exageros ou novidades sem sentidos. É uma oficina de trabalho, todos nós estamos aqui servindo, né? A gente serve uma água, a gente, às vezes, organiza as cadeiras, o pessoal que chega mais cedo, mantém tudo arrumadinho, todos estão em trabalho. E aí, a doutrina espírita, ela não se prende a costumes antigos, né? Assim, rituais, coisas que alguns centros espíritas, e aqui eu acredito que teve, porque nessas pesquisas eu fiquei sabendo que aqui teve até casamento. Imagina, casamento no centro espírita. Então, isso é um costume antigo que aqueles diretores da época trouxeram das religiões antigas que eles professavam. E nem exageros e novidades sem sentido, né? Agora, toda a quinta-feira, nós vamos fazer aqui uma sessão de tal atividade, né? Vamos modernizar a casa espírita. Não é isso. Então, nós podemos ser trabalhadores, porque aqui é uma casa de trabalho, mas voltado para a codificação espírita, o que está lá. Isso é espiritismo ou isso é espiritualismo? Onde se exercita o trabalho através dos passes, de doações, de atendimento fraterno. Certo? Então, todos que estamos aqui somos trabalhadores. Templo de oração. Destituído de ritualística, de cerimonial, de qualquer tipo de culto externo, caracterizando-se pela simplicidade,
sendo agradável e propício à elevação dos pensamentos a Deus. É a ação da caridade em todas as suas expressões. Nas suas dependências devem ser preservados os valores morais, a compostura, a dinâmica do amor, a fim de que a perfeita sintonia com Deus, Jesus e os espíritos nobres torne um ambiente saturado de sutis vibrações que lhe proporcionam a paz e a renovação. Então, um tempo de oração é aqui que nós vamos buscar esse esclarecimento. É aqui que nós vamos, às vezes, no decorrer do nosso dia atarefado, é aqui que nós vamos conseguir desligar um pouco, meditar, fazer uma prece. Então, esse é um templo. É a vivência do Evangelho de Jesus. Um hospital de almas. Lugar de reequilíbrio e de harmonia, na qual terapias especializadas. Quais são as terapias que tem no Centro Espírita? Passes, água fluidificada, oração, desobsessão e iluminação de consciência. Facultam a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, a vitória sobre a si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Não deve se confundir com instituições de saúde. Aqui não é clínica, não é nosocômio. E nem deve competir com essas instituições. Elas têm funções acadêmicas e especializadas. E o centro espírita deve auxiliar espiritualmente. Então, há pessoas que estão no centro espírita e descobrem que está com um probleminha de saúde físico. E pensa assim, eu não vou no médico, não. Porque eu já vou lá no centro, eu tomo água fluidificada, eu tomo passe, faço evangelho no lar. Né? Então, delega ao centro espírita esse papel de hospital de corpo físico. Mas aqui é o hospital das almas, não é? Então, Viana de Carvalho ele foi bem nesse trecho aqui, não confundir com clínica ou nosocômio, né? Porque a gente não tem que competir com a medicina humana, com a ciência. Elas têm funções acadêmicas especializadas. Um laboratório. E aí, o pessoal das reuniões mediúnicas estão sempre lá dentro desse laboratório, onde se realizam estudos e práticas mediúnicas sérias e contínuas, sempre baseadas nos ensinamentos deixados por Allan Kardec, completando os princípios da doutrina espírita. Os espíritos atuam sobre os fluidos como nós atuamos sobre os objetos materiais, manipulando-os, combinando-os e dirigindo-os com objetivo útil. Isso explica a ação inteligente e cuidadosa nas reuniões mediúnicas, no momento do passe e na água fluidificada. Então, é esse laboratório onde os espíritos benfeitores vão manusear esses fluidos em prol de nós, né, a nos beneficiar. Olha lá, o fluidificando é uma reunião mediúnica, né, está ali emanando os bons fluidos para as pessoas. Só um minutinho que eu vou tomar uma água. O centro espírita é um campo de luz aberto a todos aqueles que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando os rumos de libertação. E aí ele conclui. Só um minutinho. Atualizá-lo sem modificar os objetivos básicos. Vamos pensar, né, em 100 anos, quanta coisa aqui se atualizou. Hoje nós temos o advento da internet, da tecnologia, que até 20 anos atrás nós nem imaginávamos. Então, isso foi uma coisa que nós atualizamos, mas sem modificar o motivo básico. Qual que é o motivo de estarmos aqui estudando, sem colocar novas práticas, né? Desenvolver as suas atividades sem alterar-lhe a estrutura ético-moral. Então, é isso. Ter a palestra pública, né? Sem a gente querer colocar ideias que não cabem na doutrina espírita, né? Querer atualizar o Evangelho de Jesus. Né? Hoje em dia tem gente que está atualizando o Evangelho de Jesus.
colocando coisas, falando que Jesus falou isso, que ele quis dizer isso. Reuniões mediúnicas abertas, né? Sessões de psicografia só para poder lotar um centro espírita e falar, olha, aqui a nossa casa está bombando. Né? Então, isso não é o papel da casa espírita. Qualificá-lo para grandes momentos da hora presente como do futuro. Imaginemos há 60 anos atrás, aquelas fotos que passaram no começo daquelas crianças, a gente vê como o centro estava lotado de criança, né? É tão difícil ver isso hoje. E qual que era a demanda daquelas pessoas? Aquela foto é de 67. A demanda do povo, a população de Pouso Alegre era pobre, era carente. O que eles vinham fazer aqui? O que eles procuravam aqui? Né? Comida, cobertor, coisas, assistência social. Mas a gente já via lá o quadrinho de Jesus, o quadrinho de Eurípides. Então, junto com a assistência social, eles recebiam já as ideias da doutrina espírita. Muitos daquelas crianças e daquelas outras pessoas que aparecem na foto continuaram no centro espírita. Né? Já desencarnaram, outros não. Inclusive, um menininho que aparece lá, quando eu descobri quem era, eu caí de costa. Não se tornou espírita, mas tem grande simpatia. Quando mandei para ele a foto, ele falou, não acredito. E era ele mesmo. Então, até ele assustou. Ele falou assim, eu? Então, era a demanda da época. Né? Qualificá-lo para o grande momento. Naquela época, a demanda era assim, e hoje, como a gente falou, é essa convulsão social, essa convulsão que a gente está passando das ideias, dos conflitos. Né? Quantas famílias... Às vezes a gente atende no atendimento fraterno pessoas com problemas de relacionamento. Né? Então, a gente tem que estar qualificado para receber essas pessoas que aqui vão chegar e o futuro, porque nós esperamos que o centro permaneça por mais 100 anos. E quais serão as demandas daqui a 100 anos? Né? Então, é isso. E agora, vamos falar da dimensão espiritual aqui do centro, que é muito importante e que é onde é feita muitas coisas que a gente nem imagina. Espírito Manuel Filomeno de Miranda relata no capítulo 21 do livro Tramas do Destino como são os planejamentos espirituais de um centro espírita. Então, vejamos. Aqui tem um orador espírita e os benfeitores atrás aqui o intuindo. Aqui é a sala de atendimento fraterno. Então, essa mocinha aqui está recebendo atendimento fraterno. E os espíritos benfeitores estão aqui doutrinando o obsessor. Aqui é a reunião pública. Os espíritos benfeitores estão observando que a nossa amiga aqui está com os pensamentos em desalinho. Sala de passes. A espiritualidade agindo aqui, olha, transmitindo passe, tanto para o passista quanto para o paciente aqui. E as águas sendo fluidificadas. Então, a gente vê que é um laboratório mesmo. Né? Olha quanta coisa acontece e a gente nem vê. Né? Está acontecendo aqui. Quantos espíritos encarnados estão aqui hoje? O centro espírita não é apenas um prédio. Ele vai muito além das paredes, do teto e da estrutura física. É um ambiente espiritual ativo, onde há trabalho e aprendizado, tanto no plano material como no plano espiritual. Então, está aí, olha, trabalho e aprendizado, trabalho e escola. Então, nós estamos juntos aqui, encarnados e desencarnados, trabalhando juntos. E Manuel Filomeno de Miranda diz, nos departamentos reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas, adequadas a cada função no plano espiritual. Então, essa sala aqui, né, que é a sala de passe e que é a sala de reunião mediúnica, ali há uma aparelhagem complexa de proteção do recinto. É o centro cirúrgico do centro espírita. E aí eu vou ler aqui agora, porque esse era um texto longo,
Mas eu vou falar desse espaço que nós estamos aqui agora, que é a sala de exposição doutrinária, que é o salão do centro. Aí eu vou ler rapidinho. Toda casa espírita possui um espaço reservado para as reuniões públicas, onde são realizadas palestras, os estudos abertos. Esse ambiente é cuidadosamente assistido pela espiritualidade, que o prepara magneticamente para acolher os encarnados e desencarnados que ali chegam em busca de ajuda e orientação. Então, esse ambiente ele também é planejado, ele está pronto para acolher muito antes das 8 horas da noite, quando a gente chega, né? É um trabalho que, às vezes, eles já estão aqui há semanas preparando esse ambiente, às vezes, para receber aquela pessoa que está há 10 anos no sofrimento e hoje ela vai vir aqui. Então, isso, a espiritualidade, ela organiza tudo muito bem. Os espíritos benfeitores instalam defesas espirituais nesse recinto, protegendo-o da influência de entidades desequilibradas, o que é fundamental, pois muitas pessoas que chegam ao centro trazem sofrimentos profundos, traumas, ideias suicidas, remorsos e obsessões espirituais. Essas pessoas estão emocionalmente fragilizadas, ligadas a dramas do passado e influenciadas por pensamentos negativos. Por isso, é essencial que o ambiente esteja espiritualmente limpo e acolhedor. E aí, um ponto importante. Durante a palestra, equipes espirituais especializadas atuam de forma ativa, medicam, aliviam sofrimentos, prestam esclarecimentos e, quando possível, realizam até cirurgias espirituais. Para os desencarnados que podem ser ajudados, o ambiente se torna também uma sala de aula e de cura. Então, escola de novo e um ambiente de cura, hospital de alma. Alguns espíritos mais perturbados não entram, mas são acolhidos do lado de fora e recebem ajuda indireta, ouvindo as palestras por meio de recursos espirituais avançados. Além disso, os espíritos benfeitores utilizam painéis fluídicos para ilustrar os ensinamentos da palestra, ajudando tanto os encarnados quanto os desencarnados a compreenderem melhor os temas abordados. Então, vejamos, às vezes a pessoa ela chega aqui numa condição que ela está até imantada com aquele espírito obsessor dela, né? E aí, o único momento que ela vai desconectar um pouco daquele espírito é quando ela senta aqui. Então, a espiritualidade, ela segura aquele espíritozinho obsessor lá na porta. Ele vai ser acolhido, mas ele vai ficar lá, para não tumultuar o espaço que está aqui limpo, o espaço que está preparado magneticamente com energias boas. E, às vezes, a pessoa aqui sentada, ouvindo, recebendo esses esclarecimentos e se abrindo para essas ideias, né? Porque tudo isso depende da questão principal, que é a boa vontade. A pessoa ela tem que querer receber. E aí ela vai se auxiliar. Pode ser que, ao sair dali, o espírito obsessor esteja esperando ela. Mas a ideia, a sementinha foi plantada. E aí depende dela querer ou não essa mudança. Então, ela será assistida, acolhida, mas o espírito obsessor também será. E a questão também aqui que fala, né? Muitos são medicados, são curados. Às vezes a pessoa está com uma enfermidade, nem sabe. E, no momento, espíritos amigos auxiliam naquela dor, naquele problema. Como, se eu não me engano, a Ana Teresa comentou lá no Encontro Espírita. Às vezes, esses encontros, esses congressos, quantas pessoas, às vezes, estão doentes com uma enfermidade, nem descobriu, mas são ali curadas, porque recebem, né, estão abertas a receber aqueles fluidos vindo do alto. Então, esse espaço que a gente está aqui é um espaço muito importante. Aqui, os benfeitores, né, protegendo a casa.
As dimensões espirituais. Continuando aqui, essa aqui vai ser um trechinho de Emmanuel. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão, dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro da fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejam, caminham sem perceber para uma vida melhor. Então, como o centro espírita ele não é só um prédio, ele pega toda a rua, toda a vizinhança, né? E por mais que existam pessoas aqui na rua que nem saibam, às vezes, que tem centro espírita, que mora aqui e nem sabe, elas também são beneficiadas de alguma forma, porque é uma luz, é uma energia que se expande, né? Ela não fica só aqui dentro desse prédio, ela está na vizinhança toda. E essa proteção, ela também se dirige à rua, né? A todos, sem perceber, para uma vida melhor. E para a gente encerrar, como nós estamos aqui já quase que toda terça, já podemos nos considerar espíritas. Haroldo Dutra falou um dia que aquele que sentou uma vez num centro espírita para assistir uma palestra, já pode falar que é espírita, não pode falar que não sabia, porque já sabia sim. E aí eu pus ligando aqui o amai-vos e o instruí-vos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Mas amar de verdade, fora da casa espírita. Porque amar aqui dentro é fácil, né? Todo mundo ama, mas quando a gente sai lá fora? Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. É espírito de verdade que falou. Amar pela prática do bem, da caridade, da convivência fraterna. Aquele que se une, né? Amar é aquilo que nos une. Compreende, tolera, perdoa, respeita. Então, isso é o amor em ação. E esse amor que a gente tem que levar para fora da casa espírita. Porque se aqui é uma escola, a gente está aprendendo para trabalhar lá fora. Instruir, para desenvolver o autoconhecimento, entender melhor as leis divinas. A ignorância é a raiz de muitos sofrimentos. O esclarecimento nos ajuda a ter mais fé, resignação e discernimento. O centro espírita é o espaço para o estudo da alma. Então, é aqui dentro. Porque, como a Raquel falou, eu não preciso ir no centro espírita. Eu tenho 1 milhão de livros lá em casa, eu vou estudar de casa, vou assistir live, vou ficar craque. Mas é aqui dentro, trocando ideias, debatendo, né? Convivendo, brigando, falando, você está errado, não acredito. É aqui que a gente vai se instruir. Cada um dá sua opinião. É importante que cada um dê sua opinião sobre determinado tema, mas que, ao final, convirja na doutrina espírita. Olha, eu tenho opinião, sim, você tem essa. Mas, espera aí, vamos ver o que a doutrina espírita diz? A doutrina espírita diz isso. Tudo bem, a opinião é sua, mas a doutrina espírita é uma só. Então, é aqui dentro que nós vamos nos instruir. Por mais que a gente assista... Nossa, né, na pandemia, quantas palestras a gente assistia online? Quantas? Mas é aqui dentro que a gente tem material. Né? A livraria aqui não precisa estar recheada de livros, não precisa ser... Né? Mas trocar ideias, conversar, tudo isso ajuda a nos instruir. Basta a gente ver os estudos que nós temos aqui, né? Todo dia quase tem estudo. Então, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem domingo, tem sexta, agora tem quarta de tarde. Olha quanta oportunidade para a gente se instruir. Né? Tem de sexta, que é um estudo que tem que vir, porque é um estudo de psicologia espírita. Só eu que... É porque é um estudo profundo, gente, que mexe com a alma da gente. É psicologia demais. E aí, se você não está preparado, olha... Brincadeiras à parte, é muito bom. Se você não está preparado, quem está? A Geise. A Joaninha. O movimento de mudança que buscamos com a doutrina espírita exige estudo contínuo.
instrução, esforço e boa vontade. Amai-vos e instruí-vos, porque é amando que sentimos Deus e é estudando que o compreendemos. Então, para compreender as leis divinas, as leis que nos regem, para sermos mais felizes, temos que estudar, temos que nos instruir. E, à medida do possível, instruindo aqueles de fora, aqueles que não são espíritas, né? E amando os que não são espíritas, né? Porque aqui nós estamos falando dentro da casa espírita, né? Todos aqui somos companheiros de ideal, todos gostamos da doutrina, então é tudo mais fácil, tudo mais gostoso. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui todo dia, mas então é isso. E para encerrar, uma outra frase que está nesse livro. O centro espírita é um farol espiritual na Terra, onde se aprende a amar, a servir e a progredir com segurança, sobre a luz da razão, da ciência e do Evangelho de Jesus. Então, é esse farol que está na cidade, está aqui na rua, né? A gente não imagina o quão grande é esse centro espírita, a gente não imagina quão grande é aquele centro, às vezes, que tem 5 pessoas, pequenininho, e é um farol na Terra. Assim como qualquer outro templo religioso voltado ao bem, né? Que seja voltado aos ensinamentos de Cristo, que sejam sérios. Então, nós temos esse privilégio. Aqui eu não sei se a foto está aparecendo, mas é um centro espírita e Jesus no leme, né? Então, fica para nós a mensagem. Espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa, falado algo que possa aproveitar. E que possamos continuar nesse trabalho, porque este centro espírita, eu posso falar por mim, 100 anos, eu posso falar que essa aqui ela é mais que a minha segunda casa, né? Quando eu olho esse ambiente, eu lembro que um dia passando por uma dificuldade uma besteira, mas quando a gente é adolescente, a gente acha que o mundo vai acabar. E aí, aqui abria 6h30 da tarde com o Márcio. Ele vinha, abria, e eu naquele problemão, mas na minha cabeça era. O que eu fazia? Eu vinha para cá, sentava aqui na primeira cadeira e ficava até às 8, quando começava a palestra. Era o meu refúgio, era o lugar que eu me sentia melhor. Se eu pudesse, eu ficava aqui. Sabe? Era um oásis na minha vida. E ver essas fotos aqui, nossa, quanta coisa boa eu pude reviver ali. E essas pessoas realmente foram muito importantes para mim. Então, só agradecer, só gratidão e vamos ao passe. Vou fazer a prece. Vou pôr a musiquinha aqui para elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos, agradecendo a Eurípides Barçanufo, mentor desta casa, e todos os outros trabalhadores que aqui estão no silêncio, que trabalham quietinhos, sempre nos auxiliando. Pedimos, Senhor, que no momento do passe, as nossas mentes possam estar abertas a receber os fluidos do alto, fluidos benéficos que podem muitas vezes curar feridas profundas. Ilumina-nos, Senhor, e nós somos só gratidão. Que assim seja.